Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Não Pira Podcast. E antes de falar o assunto de hoje para você não pirar, para você ter uma vida aí mais equilibrada, melhor, mais saudável, quero agradecer e preciso agradecer nossos parceiros de hoje. Então, quem me vestiu hoje foi a U-Style. Esta roupinha muito linda, maravilhosa e que trabalha com moda sustentável, é isso mesmo. Quando você fala de guarda-roupa compartilhado, você pode pensar aí direto na U-Style, porque você pode alugar os seus looks, desde uma roupa mais casual até roupas de festas, e assim economizar tanto o seu dinheiro quanto o planeta. Então, se você quer saber mais, é só seguir eles aqui, tá certo? Quero agradecer também Estúdio Barlo, que fez a nossa identidade visual, a nossa logo, que está linda, maravilhosa. E agora, né, depois dos agradecimentos, posso começar aqui. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu tenho muito interesse, tenho certeza que muita gente que está aqui no canal e que vai chegar tem interesse também. Vamos falar de Ayurveda, é isso mesmo, essa palavra aí meio complicada, que dá uma enrolada na língua e que fala de uma medicina diferente, vamos dizer assim, medicina indiana, oriental. Quem vai explicar mais pra gente o que é isso e como que a gente pode introduzir essa prática na nossa vida é o doutor Luiz Guilherme, que está aqui comigo. Muito obrigada, prazer, obrigada por ter vindo, viu? Olá, Letícia. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. É um prazer ter a oportunidade de falar sobre Ayurveda, que é algo que eu faço todos os dias da minha vida há muitos e muitos anos, né? Então, poder compartilhar essa experiência com você e com o pessoal que nos assiste vai ser muito bom. Legal. Bom, doutor Luiz Guilherme, começa se apresentando melhor para o pessoal. Quem é você? O que você faz, de fato? Bom, eu sou Fala médico, um pouco do seu trabalho. Eu sou médico já formado há muitos e muitos anos, com uma prática de mais de 40 anos de medicina, que ao longo da minha carreira, vamos dizer assim, me interessei por outros sistemas de medicina, tendo estudado outros sistemas, mas acabei conhecendo há 20 anos atrás o Ayurveda, há pouco mais de 20 anos, e foi um encontro muito feliz, porque respondi as minhas questões, né, que eu tinha em relação à prática médica, e desde então eu venho exercitando a prática do Ayurveda, tanto no campo do ensino, quanto no campo da prática clínica mesmo, né? Há 20 anos atrás, a gente fundou uma clínica de Ayurveda aqui em São Paulo, que leva o nome do Deus hindu da medicina, né? Todo mundo pergunta o que quer dizer, então aproveito para explicar que Dhanvantari é o nome do Deus hindu da medicina. E esse ano nós estamos comemorando 20 anos de existência, né? Que é um tempo bem bom. Que legal, tem sido parabéns. muito interessante, porque há realmente um interesse em outras abordagens, né, da medicina, e as pessoas têm buscado isso e encontram no Ayurveda um sistema bastante prático, eficiente, que tem podido ajudar muitas pessoas. Que legal, parabéns. E vai estar aqui, gente, o @ da clínica para vocês seguirem, entrarem em contato e saberem Ótimo. mais sobre esse trabalho. Bom, foi há 20 anos atrás que, então, você se interessou por Ayurveda. Isso, O exatamente. que mais chamou a atenção, que fez você ir buscar esse estudo? Inclusive, você foi para a Índia, né? Acho que nem tinha nada de estudo aqui sobre isso. Na verdade, a minha aproximação com a Ayurveda foi como paciente. Eu tive um resultado muito bom com o tratamento, aquilo me encantou, eu resolvi estudar. E, de fato, você tem razão, fui para a Índia, vou para a Índia porque é lá que, né, estão as raízes dessa medicina, com frequência, né? E depois de alguns anos visitando a Índia e conhecendo um pouco melhor o Ayurveda, eu me senti encorajado a tentar praticar. E os resultados são incríveis, né? Eu me tornei um médico feliz, como eu costumo dizer, porque a felicidade do médico é que o seu paciente melhore, né? E o Ayurveda oferece recursos assim, muito, muito impressionantes, às vezes, para dar conta de certas situações que outros sistemas de medicina nem sempre conseguem cuidar, né? Inclusive a medicina moderna, né? Então, é uma ferramenta fascinante que ajuda as pessoas não só a resolverem seus problemas de saúde, mas como ensina as pessoas a cultivarem a sua saúde justamente para não terem problemas de saúde. Entendi.
E que é o melhor, né? Você Claro, é o mais não racional. chegar a ficar doente, né? Isso. O Ayurveda, como ciência, vamos chamar assim, ela tem 4 objetivos. O primeiro é ensinar as pessoas a manter a sua saúde. Em segundo lugar, é ajudar as pessoas a se tornarem mais saudáveis, porque você tem, vamos dizer, um certo nível de saúde, uma certa proteção contra as enfermidades, mas você pode tornar-se mais saudável, mais resistente e passar uma vida sem doenças. Depois a gente tenta prevenir as doenças. E, em último caso, se tudo isso fracassar, então a gente trata as doenças. Por último. Por último, Na verdade, o Ayurveda, historicamente, o primeiro sistema de medicina concebido pela cultura humana. É pré-hipocrático, né? Os tratados de Ayurveda foram escritos por volta de 500, 600 anos antes de Cristo. E, na verdade, eles são registro de uma prática de mais de 2.000 anos antes. Então, as origens do Ayurveda remetem a mais ou menos 5.000 anos, sendo que a sistematização e o registro dessas práticas aconteceu no período budista da Índia, em torno de 600 anos antes de Cristo. Hipócrates, o pai da medicina, viveu 300 anos antes de Cristo. Então, é uma medicina pré-hipocrática, não é? Mas ela tem todos os aspectos que compõem a ciência médica, porque nesses tratados discutia-se anatomia, fisiologia, etipatogenia, fisiopatologia, semiologia, propedêutica e terapêutica, que são as disciplinas internas da medicina, né? Então eu posso afirmar assim, sem medo de errar, que a origem da medicina está na medicina tradicional da Índia. E isso é interessante porque aponta que no início a medicina era um pouco diferente da atual, né? Hoje em dia a medicina é quase uma ciência da doença, porque o interesse da medicina é a doença. Nós médicos não sabemos muito sobre saúde, né? Porque toda a nossa formação, a nossa educação médica passa pelo tema da doença. Eu fui professor de medicina por um tempo, por muitos anos, né? E eu nunca tive um aluno que me perguntava sobre saúde. Todos só queriam saber como que se trata tal doença, o que causa tal doença, enfim. E como trata os sintomas, principalmente, né? A abordagem é um pouco diferente também, no que concerne aos tratamentos, a terapêutica, o modo de ver a questão do tratamento é bastante diferente. Mas a primeira diferença é essa, que na medicina indiana a gente coloca mais ênfase, foco na questão da saúde mesmo, como promovê-la, como preservá-la. Entendi. Aproveitando que você falou da diferença, qual a diferença assim, na hora da consulta, por exemplo? A consulta não é muito diferente. O setting é basicamente o mesmo, né? Então, os passos de uma consulta médica, eles são os mesmos desde sempre, né? Então, a gente faz o que se chama uma anamnese, né? E já existia esse tipo de liturgia, de ritual dentro da consulta na antiguidade. Em sânscrito, a gente chama isso de prashna, é o equivalente ao grego anamnese, né? Então, as etapas são as mesmas. Você escuta o paciente, examina, faz o exame físico, usa sua racionalidade médica, né, para chegar a um diagnóstico e aí prescreve um tratamento. Então, a consulta em si não é a grande diferença. A diferença está no olhar, não é? A gente não trata a doença, a gente trata o doente e a sua doença. Então, é um pouco diferente. Quando você trata o doente e a doença, você tem tratamentos diferentes para a mesma doença, porque tem uma variável que é sempre original, que é o doente, aquela pessoa, né? Então, a gente trata a pessoa e a sua doença. Por exemplo, 3 pessoas, eu e você aqui. Você está resfriado, eu estou resfriado. Talvez os nossos tratamentos sejam diferentes, porque ainda que o resfriado seja o mesmo, as pessoas que estão hospedando o resfriado são diferentes. Então, isso implica numa mudança de estratégia terapêutica, né? Entendi. E no diagnóstico também, a gente procura conhecer o paciente como um sistema biológico integrado, né? A gente não trata por pedacinhos, né? É muito comum no consultório aparecer pessoas com queixas variadas, que passaram por diversos especialistas, né? E o nosso olhar para esse tipo de situação não é fragmentado. A gente olha e procura integrar e entender
o que há de conexão entre os mais diferentes sintomas. Isso realmente a gente consegue fazer, e o que implica num único tratamento que tende a resolver todos esses sintomas simultaneamente. Entendi. Né? Por exemplo, só para te dar um exemplo, outro dia atendi uma moça que tinha muitos sintomas. Ela sofria de dor de cabeça, ansiedade, dor no estômago, dor epigástrica, distensão abdominal, flatulência, prisão de ventre, enfim, um monte de sintomas. E por conta disso ela procurou diferentes especialistas, né? Foi num psiquiatra por conta da ansiedade, foi num neurologista por conta da dor de cabeça e da insônia, foi num cardiologista por conta da palpitação, foi num gastroenterologista por conta dos problemas digestivos. E todos eles trataram dentro da sua especialidade. Né? Lhe deram um antidepressivo, um indutor de sono, um antiarrítmico, um remédio para um antiácido e assim vai. E a nossa visão é totalmente diferente. A gente integra esse quadro como uma única condição. Né? E procura entender a raiz do problema, trata essa raiz e as coisas naturalmente acabam entrando nos eixos num único tratamento. Né? Entendi, então, como se fosse uma coisa só, que na verdade essa é a grande diferença. A gente olha para a pessoa não como, eu costumo dizer, não como um brinquedinho feito de peças de Lego, né? Mas sim como um sistema integrado, uma única coisa constituída por uma dimensão física e uma dimensão psíquica também, que é muito importante tanto na gênese das doenças quanto no seu tratamento. Né? Entendi. Essa seria a maior diferença, então, ali eu acho que sim, eu acho que uma das maiores diferenças. Desse tratamento. Há outras diferenças relevantes. Por exemplo, a medicina moderna, ela trata a doença e seus sintomas sem necessariamente buscar conhecer ou corrigir a causa do problema. Né? Então, muitas doenças que são verdadeiras, são endêmicas, né? Atingem milhões e milhões de pessoas no mundo todo, elas são tratadas sem o conhecimento da causa. Nós chamamos isso de uma doença idiopática, né? Sem causa conhecida. E aí a gente trata, apesar disso a gente trata, né? O diabetes, hipertensão arterial, essas coisas a gente trata o sintoma. Na medicina indiana a gente tem uma preocupação em identificar a causa. Porque a gente entende que, se você não interrompe o fluxo da causa, a doença é sustentada e torna-se crônica. Né? Então, é por isso que, muitas vezes, o sujeito diagnosticado com uma dessas doenças que eu mencionei, por exemplo, ele recebe a notícia que ele vai tomar remédio para o resto da vida. Porque o remédio serve apenas para controlar o sintoma. Né? Mas a doença persiste porque não se conhece a causa. Sim. Então, no Ayurveda, a gente procura conhecer a causa, estuda muitíssimo a causa, e por duas razões. Uma delas é essa, que se você não interromper o fluxo da causa, a doença não vai cessar. E a outra é que, conhecendo a causa, você de fato pode fazer medicina preventiva, você pode evitar a doença. Exato. Né? Como evitar uma doença se você não sabe de onde ela vem, não é verdade? Então, é espantoso mesmo que a ciência moderna tem poucas respostas para a causa de muitas doenças, né? Isso realmente um espanto, porque a gente tem conhecimento acumulado, né? Tem tecnologia, a gente tem capacidade de investigar isso. Mas, na prática, nós convivemos ainda com muitas doenças de causas desconhecidas. Sim. Na visão da medicina moderna. Para o Ayurveda, não. A gente consegue entender quais são as causas e consegue tratar a partir, como primeira medida terapêutica, o afastamento das causas. Né? Conhecendo a causa, se orienta o indivíduo a afastar-se daquilo. Geralmente as causas são as mais diferentes, de diversas fontes. Né? Nós somos um sistema aberto, então a gente recebe a influência do mundo por diferentes caminhos. Né? Então nós somos afetados pelo ambiente, pelo clima, pela alimentação, pelas condições sociais em que vivemos, né? As emoções, os pensamentos, tudo isso nos afeta. Então, em qualquer desses campos pode existir um fator causal que gera um desequilíbrio nesse sistema, e esse desequilíbrio não corrigido, ele vai se manifestar mais à frente como uma doença. Sim. Né? Então, sabendo a causa já fica mais fácil. E o que é
engraçado, estranho, é que muita gente ainda pensa na medicina moderna como sendo mais confiável, algo do tipo, sendo que, na verdade, é bem mais nova do que a medicina tradicional, que é a indiana, que tem muito mais tempo aí de conhecimento, de experiência e tudo mais. E não estou nem dizendo para anular a outra ou coisa assim, mas tem gente que ainda tem uma resistência, né, de olhar para essa outra medicina, ou até não só a indiana, algumas outras coisas que tem por aí também, né, integrativas ou outras, medicina chinesa, por exemplo, Isso. coisas do tipo, né, justamente porque acha que, não sei, porque tem a tecnologia, vamos dizer, né? Então, Não sei. na verdade, eu acho que a tua observação é interessante, Letícia, porque é isso mesmo, né? A medicina moderna é fascinante, a gente tem grandes avanços tecnológicos, conquistas incríveis, e não deveria haver conflito no campo do conhecimento. O conhecimento deveria ser integrado para melhor avançar, não é? Então, eu penso dessa maneira. Avançar juntos, né? Avançar juntos. A medicina é uma só. Né? A gente que fragmenta dessa maneira, historicamente, mas a medicina é uma só. Já nos primeiros tratados de medicina na Índia, tem um tratado famoso que chama-se Charaka Samhita, é um tratado de clínica médica. O autor ele salienta isso, dizendo que a medicina é do seu tempo e do seu lugar, e ela não é uma ciência estanque, ela vai evoluindo com o tempo. Então, longe, né, de mim imaginar abandonar a medicina moderna com tudo aquilo que ela nos proporciona. Mas eu acho que as pessoas que praticam a medicina moderna poderiam ter acesso a uma informação de sistemas de medicina tradicionais, como a medicina tradicional chinesa, a medicina tradicional indiana, a medicina tradicional árabe, né, que são o registro de um conhecimento muito profundo e, como você disse, né, experimentado ao longo do tempo. Né? Sim. Lá na Índia tem um laboratório que coloca no label, no rótulo dos medicamentos que eles produzem, um laboratório de remédios ayurvédicos. Eles dizem lá, tested by the time, ou seja, é uma ciência já testada historicamente. São 5.000 anos de prática, né? Quantas pessoas já não se beneficiaram desse conhecimento? Né? Adorei. Tested by the time. Podia ser ensinada nas faculdades de medicina, né? Então, isso aí é complicado, porque até existe uma abertura. Hoje em dia das até coisas... assim, mas assim, até alimentação, coisas que pudessem ajudar os médicos, né, da medicina moderna a entender melhor essas causas ou essa prevenção, tratar mais, né? Aos pouquinhos a saúde do que a indo. doença, né? Aos pouquinhos a coisa está andando. Assim, o Brasil é um país curioso nesse sentido, porque nós temos, talvez por sermos do novo mundo, uma mente bem aberta. Né? Aqui há bastante espaço institucional para poder falar desses assuntos, não como uma coisa assim, exótica ou bizarra, mas como algo que tem algum valor. Né? Então, ainda não chegou nesse ponto, né, de se ensinar dentro de uma faculdade de medicina como uma disciplina do programa de educação médica, mas já existem iniciativas nesse sentido. Né? Por exemplo, a nível de pós-graduação, tem certas instituições como o Hospital Sírio-Libanês, o Hospital Albert Einstein, que tem programas de medicina integrativa. Sim, né? verdade. A nível de graduação, na Faculdade de Medicina do ABC, existe uma disciplina de medicina integrativa para os alunos do primeiro e terceiro ano, e agora também já foi introduzida a nutrologia na graduação, como uma disciplina na graduação. Então, são iniciativas que vão, aos pouquinhos, oferecendo para nós médicos mais recursos para a gente poder tratar. Né? Legal. Eu acho que vai esperança. Chegar lá, né? Chega lá. Vai chegar lá. Isso mesmo. Me diz uma coisa, tem... claro, deve ter muita coisa diferente, mas tem alguma queixa que seria assim, a queixa mais comum, a maior queixa que chega para você no consultório, o maior motivo das pessoas buscarem essa medicina? Pois então. Quando eu comecei a trabalhar com a Ayurveda, atender com a Ayurveda, em 2003, eu
meu público era um público bem original, porque a clínica ficava num bairro cheio de escolas de yoga, né? Então era um monte de praticantes de yoga, gente jovem, saudável, que praticavam yoga e que tinham ouvido falar do Ayurveda através do yoga e se interessavam. Então eram tempos assim bem fáceis de trabalhar. Com esse público que já gosta, que já gosta, que já é saudável, que quer mudar seu estilo, já tem uma tendência a adotar hábitos saudáveis, né? Sim. Então, aí era fácil. Mas depois, com o tempo, as coisas foram mudando e as pessoas começaram a buscar o Ayurveda para tratar as mais diversas condições clínicas, né? E quadros, vamos chamar assim, severos, quadros graves, né? Em todos os campos da clínica. Mas se você me pergunta qual que é a principal situação em que as pessoas estão envolvidas, para a qual o Ayurveda pode ajudar, eu diria para você que a queixa mais comum, ou que mais aparece no consultório de clínica geral, como é do meu caso, são de transtornos digestivos, problemas da digestão, né? Olha. Gastrite, duodenite, síndrome do colo irritável, colites, etc., né? E é interessante porque esse é um aspecto da saúde que o Ayurveda enfatiza muito. A importância da digestão, a importância de você ter uma digestão eficiente para garantir a tua saúde de modo geral. Né? E a Ayurveda tem muito a ver com alimentação, né? Sim, o Ayurveda tem a ver porque o Ayurveda valoriza a digestão como função, né? A ideia do Ayurveda é a seguinte, né? O corpo é formado por células e tecidos que precisam ser nutridos, né? Para que as células e os tecidos possam ser nutridos, é necessário digerir os alimentos apropriadamente, para que os nutrientes estejam disponibilizados. Então a digestão ganha um papel extremamente relevante para garantir a preservação da vida, né? E quando isso não acontece, você tem uma situação que é peculiar. Você se alimenta, não digere adequadamente, não alcança um bom estado nutricional e aquela comida que foi mal digerida, ela acaba, de certa forma, transformando-se num tipo de toxina biológica, né? Algo que está lá no teu corpo sem uma utilização e que pode despertar a sua imunidade para reagir à presença desse tipo de substância com inflamação. Então, o que é mais comum hoje, né, como que eu observo no consultório, é que as pessoas chegam com problemas digestivos, problemas inflamatórios, tudo quanto é tipo de IT, né? Sim. Pega os laudos lá de endoscopia, colonoscopia, e além das queixas também os exames mostram que as pessoas estão bem inflamadas em relação no seu trato digestório, né? Mas eu acho também que hoje em dia as pessoas no geral comem muito mais alimentos inflamatórios, né? Acho então, isso assim... Ou não, aí, então, aí que está uma visão muito peculiar do Ayurveda em relação a esse assunto, né? Na nossa cultura, a gente tem uma tendência a buscar fora da gente a causa dos nossos problemas, né? Isso é muito parte da nossa tradição cultural, né? Sim. Então, quando acontece alguma coisa, a gente fica procurando o que é o culpado fora, né? Então, o culpado é a comida, né? A culpa, e aí vamos dissecando essa culpa, chega ao glúten, à lactose, ao açúcar, isso tudo, né? Para o Ayurveda, isso não é exatamente assim, né? Para o Ayurveda, o problema é que você precisa preservar a sua eficiência digestiva para poder digerir o glúten. Glúten é uma proteína de difícil digestão, ok, não tem problema. Então, você melhora a sua capacidade digestiva para digerir o glúten. Dito isso, eu quero dizer que na prática é que a gente não fica demonizando comida. Entendi. A gente procura melhorar a função, deixar o paciente capacitado para comer alimentos mais pesados, mais difíceis de digerir, sem que isso seja um problema para ele, um transtorno. Entendi. Né? É mais uma questão de equilíbrio, não da pessoa ter que não precisa ficar evitando tudo, não. Ela precisa melhorar a sua função, ela precisa ser capaz de digerir. Então, a gente trata a função para que ela se habilite a comer coisas mais pesadas sem que aquilo vire um fator de alergia, um fator de inflamação. Né? Então, a gente conta a história do glúten. Né?
assim, imagina o marido chega em casa e encontra a esposa com o amante no sofá. Né? O que ele faz? Vai separar. Não, ele tira o sofá. Ah! Né? Na expectativa de que se resolva o problema. Adorei! Tá? Então é mais ou menos isso que Entendi. se faz com o glúten. Né? Então, o sujeito está com distensão abdominal, flatulência, está inflamado, eu tiro o glúten. Né? Com a Ayurveda a gente não faz isso, a gente não tira o glúten. Né? Aliás, até porque a Ayurveda é uma medicina tão antiga, né, que não tinha essa ideia de... tinha o conhecimento do trigo, mas não do glúten. Entendi. E isso se encaixa na lactose também. Eu digo isso porque tem tanta gente com intolerância, né, à lactose, por exemplo. Então, isso é meio paradoxal, porque a cultura humana, a civilização humana cresceu em torno de 2 alimentos mais importantes, o pão e o leite. Né? Principalmente a cultura indiana, é uma cultura agropastoril, eles viviam da plantação do trigo e da pecuária de leite. Né? Então faz parte da tradição da Índia tomar leite e comer pão, chapati, né? Ghee, lassi, são subprodutos derivados do leite. Né? E chai, a bebida nacional, é mais leite do que chá, na verdade. Né? Então é muito estranho para o indiano você tirar essas coisas. Não né? poder tomar o leite. Né? Então, e isso é uma coisa que vem prosperando, né, mais modernamente. A gente vê esse tipo de narrativa, de discurso em relação a esses componentes, né, dos alimentos. A gente vai trabalhar dessa maneira. Eu não vou tirar leite de ninguém, a princípio. Vou ensinar a pessoa a tomar leite, ensinar a pessoa a preparar o pão adequadamente, porque isso muda. Né? Entendi. Para o Ayurveda, mais relevante do que o glúten é o uso da farinha correta, né? Da farinha adequada, a forma de preparação adequada. Né? Entendi. Então tem até a forma de preparação. Sim, sem dúvida. Então, E aí isso complica, por exemplo, você comer um pão que você não sabe como foi preparado. Na verdade, a questão do Ayurveda na cultura moderna é que ela implica na sua ativa participação no cuidado com a sua saúde. Né? E isso acaba obrigando algumas mudanças de hábito, algumas mudanças, inclusive, de rotina. Né? Sim. Você tem que passar a prestar mais atenção na sua comida, na medida do possível, preparar suas próprias refeições, ou delegar alguém que você confia. Né? Então, essas comodidades da vida moderna, onde as pessoas comem comida na rua o tempo inteiro, isso não é muito compatível com a nossa saúde e bem-estar. Né? Para você ter saúde e bem-estar, você precisa estar atento à sua alimentação. Isso vai desde a escolha do alimento, passa pela sua preparação, o modo de consumi-lo, né? O modo de combinar os alimentos, tudo isso tem uma ciência, vamos dizer assim, por trás. Né? E isso faz uma grande diferença, uma diferença gigantesca. Eu imagino. Bom, a alimentação tem a ver com a Ayurveda, mas tem a ver com outras, esqueci a palavra, atividades, com outras coisas também. Tem a coisa da oleação, não é? Então, a alimentação, o Ayurveda é muito identificado com a questão da alimentação, porque talvez de todos os sistemas de medicina conhecidos, é aquele que enfatiza mais o papel da alimentação na manutenção, na preservação, na promoção da saúde. Né? Então, a Ayurveda tem muita informação sobre os alimentos, seus efeitos no corpo humano, sobre como prepará-los e tudo mais. Então, ficou muito identificado. Mas a Ayurveda é um sistema de medicina que usa métodos naturais de cura. Né? Naturais não por outra razão, mas dado a antiguidade, do ponto de vista tecnológico, é muitíssimo simples. Né? É baixíssima tecnologia, mas não quer dizer que seja de baixa complexidade. Os modelos ayurvédicos para entender por que as pessoas ficam doentes, por que as doenças acontecem, por exemplo, eles são muito, muito, muito assim, modernos em termos daquilo que a gente está de estudos que a gente está alcançando hoje através da ciência contemporânea, né? Então, os modelos são muito interessantes, né? Legal. Mas as tecnologias são simples. Envolve muitas coisas. Envolve alimentação, estilo de vida, em primeiro lugar, como ferramentas para você se manter saudável. No tratamento das condições, nós usamos plantas medicinais, fórmulas medicinais magistrais que estão consagradas, algumas há milênios, inclusive. Né? São fórmulas registradas,
que foram utilizadas por séculos e séculos e continuam sendo, né? E lá na Índia, o próprio governo edita um formulário com todas essas fórmulas consagradas para que a gente consiga estandartizar, fazer o remédio do mesmo jeito como deve ser feito em todos os diferentes laboratórios, né? Então, esses medicamentos, tem a alimentação, tem técnicas de trabalho corporal, uma espécie de fisioterapia, vamos dizer assim, ayurvédica, que envolve massagem, aplicações locais no corpo para corrigir, enfim, processos. Lembrei da massagem, inclusive já fiz massagem ayurvédica, uma delícia. Então, entendi. Tem bastante recurso, né? E também a gente usa de outros recursos, como pela proximidade com o yoga, né? Como também o yoga como uma ferramenta para melhorar a saúde das pessoas. Ainda que o yoga não seja um sistema de medicina, ela é uma ferramenta admirável para manter a mente um pouco mais serena, o corpo mais flexível, né? Sim. É muito bom. Então tem essas várias rotinas, assim, né? Tem. Existem dois tipos de tratamento no Ayurveda. Um deles é tentar paliar, tratamento paliativo. Tá. E outro é o tratamento curativo. Então, no tratamento curativo, as medidas terapêuticas são aplicadas de forma mais intensa, de acordo, claro, com o modelo da fisiopatologia do Ayurveda, né? Que esses tratamentos envolvem a remoção do corpo de fatores mórbidos que habitam o nosso corpo, que estão presentes no corpo, através de técnicas que nós chamamos de técnicas de purificação. Sim. Limpa o corpo, digamos assim, né? São parecidas com as técnicas de purificação da yoga? Como os crias? Não, são diferentes, são parecidas e são diferentes. Tá. Elas são parecidas tecnicamente, algumas são parecidas, para a limpeza de Bastya, né, Vamana, essas coisas são parecidas, mas o objetivo e o modo de fazer é muito diferente. No yoga você limpa os emunctórios, você limpa a superfície, limpa o estômago, limpa o intestino, limpa as narinas, tal. No Ayurveda você limpa todo o sistema através dessas técnicas. Elas são tratamentos mais sistêmicos. Entendi. Mais prolongados, longos, né? Então tem esse método de purificar, que é um método curativo, porque ele remove do organismo aquilo que causa a doença. É como a raspagem da língua? Não, raspagem da língua é um tratamento não é um tratamento. Não se encaixa nisso. Não. Raspagem da língua é uma conduta de autocuidado, é uma conduta de higiene pessoal. Entendi. Mas que veio da Ayurveda, sim, né? Sim, eu não sei se outras culturas eles tinham esse hábito, mas na Índia eles têm o hábito de raspar pela manhã, remover a saburra da língua, né? Sim. Tá, mas não é isso aí. Não, isso não, tratamento. Tá. Limpeza são programas de tratamento que envolvem tudo isso que eu acabei de dizer para você. Envolve dieta, plantas medicinais, óleos medicinais, massagens e certas exonerações, né? Porque para remover as coisas de dentro do corpo que você pretende remover, você tem que tirar de algum jeito, né? Sim. Aí você pode induzir por métodos fisiológicos, né? Tipo, induzir um vômito, induzir uma diarreia, fazer uma limpeza do intestino, né? Então, esses são tratamentos um pouco mais intensos. Certo. Na outra linha, são tratamentos de pacificação, tratamentos de paliação. Você não remove as causas de dentro do corpo, mas atua para reduzir os efeitos da presença dessas causas, através de exatamente os mesmos métodos. Dieta, massagem, plantas medicinais, etc. Porém, aplicados de uma outra forma. Entendi. Né? Não dessa forma com esses métodos mais intensos. Ou você faz os métodos mais intensos, com o objetivo de curar, se as condições estão dadas, se há indicações, se o paciente não tem contraindicações para isso, né? E se, na hipótese, for o contrário, aí você pode optar por um método mais suave, mais de acalmia, que a gente chama de pacificação. Certo. Dá alguns exemplos para a gente de algumas doenças que já se passaram ali no consultório, inúmeras, imagino, mas ou algo que de repente as pessoas não achem que possa ser curada com Ayurveda, por exemplo, para a gente conhecer alguns casos aí, alguns tratamentos. Tá. Então, essa é uma pergunta um pouco delicada, porque trata-se, né, é complicado a gente fazer proselitismo, né, e ficar falando da prática da gente, do sucesso terapêutico, parece
que a gente está vendendo o produto, mas não é... Mas, de fato, mas o povo tem curiosidade, né? Não, tudo bem. Tá? Deixa o povo curioso, mas a gente explica um pouco assim, com um jeitinho certo, né? Então, ao invés de ficar falando de casos que existem, são muitos, muito interessantes, né? Eu posso começar a falar para o meu próprio caso, porque quando eu me aproximei do Ayurveda, eu também me aproximei como paciente. À época, eu tinha 40 e poucos anos, 43, 44 anos, por aí. Por aí, 45, por aí. E eu fui diagnosticado com hipertensão maligna, né? Então, minha pressão arterial era muito alta. Nossa, e 21 novo, por 16, né? Não tão novo, né? Ah, mas é para ter hipertensão? Assim? Nessa idade já começa, né? Gente. Sim. E aí, nesse hipertensão, grau, né? qual hipertensão o quê? Eu tinha uma hipertensão muito grave, tá? Minha pressão era muito alta, né? Batia 21 por 16, 20 por 15, por aí, né? E aí foi como eu gostava de outros sistemas de medicina, eu fui testando todos. Eu não queria virar um doente crônico, né? Sim. Porque o que a medicina moderna me oferecia como perspectiva era me tornar um doente crônico que ia tomar remédio o resto da vida, torcendo para não infartar, para não ter um AVC, essas coisas, Sim. né? Para o rim sobreviver a esse quadro. Então eu fiquei um tempo, uns 2 anos, tateando, buscando outros tratamentos, com homeopatia, com medicina tradicional chinesa, com naturopatia, mas foi com a Ayurveda que o tratamento deu certo, né? Eu fiz um tratamento e minha pressão regularizou, foi para 11 por 7 em 3 meses, né? E eu nunca tomei um antihipertensivo na vida. Isso que eu estou contando para você faz mais de 20 anos, né? E recentemente, né, fazendo um check-up geral, eu percebi que está tudo certo, a pressão continua boa. Então, desde então, nunca mais voltou nunca mais a voltou. ter pressão alta. Olha. Nunca mais, né? Que bacana. Agora, isso é legal, quer dizer, isso que aconteceu comigo foi um fator motivacional para eu estudar mais, porque eu falei, caramba, se existe um sistema de medicina que é capaz de proporcionar esse tipo de resultado, eu quero conhecer, né? Mas o bacana é que depois que eu fui estudar, a mesma coisa acontece com meus pacientes. Então, paciente com síndrome metabólica, diabético, hipertenso, dislipidêmico, essas coisas a gente trata com muita facilidade, com bastante eficiência, sem a necessidade das medicações habituais, né? Então, isso são casos de sucesso terapêutico corriqueiro, do cotidiano. Os problemas digestivos, todos eles também melhoram muitíssimo com o tratamento ayurvédico, mas há também muitas condições importantes, né, de doenças mais severas e mais complicadas que também melhoram. Doenças autoimunes a gente trata bastante. Olha, né? Bacana. É uma medicina geral. A princípio, ela estaria habilitada a tratar qualquer condição, né? Certo. Mas algumas condições que são muito graves, o paciente já vem manipulado, já vem sendo tratado, a gente acaba atuando como um tratamento complementar para melhorar a nutrição, para melhorar a imunidade, para melhorar as condições gerais do paciente enquanto ele está sendo submetido a um tratamento da medicina moderna, né? Legal. É muito bacana o exemplo da hipertensão, porque é uma doença muito comum que as pessoas tratam de uma maneira muito natural, no sentido de que é normal. Todo mundo... cheguei numa idade... Não, eu tenho hipertensão normal, minha mãe tinha, minha avó tinha. É genético, eu tenho, vou ter... E a pessoa simplesmente aceita aquilo e fica tomando remédio o resto da vida. Mas não necessariamente ela, né... Isso é outro aspecto interessante, né? Que a gente aceita um pouco algumas coisas, a doença com uma certa naturalidade. Né? Isso que eu vejo de hipertensão, por exemplo. Não, as doenças de modo geral. Eu acho que o programa da vida a gente imagina assim que a gente vai envelhecer e vai ficar doente. É verdade. E depois vai morrer. Tem isso. Né? Morrer com certeza a gente vai, Sim. mas o ficar doente talvez não seja tão necessário assim, tão imprescindível. Para o Ayurveda, a doença tem causa, porque tudo no universo tem causa. A doença não seria diferente, seria uma manifestação sem causa. Então, se a doença tem causa, teoricamente ela pode ser sempre evitada. Basta para isso conhecer a causa. Né? Exato. Um grande médico da história da medicina, inclusive reconhecido na medicina no Ocidente, chamado Sushruta,
No Ocidente ele é conhecido como o pai da cirurgia plástica, né? Ele que criou a cirurgia plástica, é o inventor do retalho indiano. Mas isso está milênios atrás, né? 2.500 anos atrás. Como será que era nesse tempo? Era interessante, a gente era razoável até? Funcionava, né? Tinha que funcionar. Ficou lá registrado, tem todas as pranchas com os instrumentos, as técnicas cirúrgicas, isso é história, né? Legal. E esse médico ele estudou muito a questão da etiopatogenia e da fisiopatologia das enfermidades, né? Ou seja, das causas e de como as enfermidades evoluem. E ao estudar as causas, ele afirmou que é esperável, absolutamente normal esperar que você viva a vida sem doença. O espantoso é você ficar doente. Ele até diz assim, só existem 5 fontes de sofrimento que são inevitáveis, né? Que é a fome, a sede, o sono, o envelhecimento e a morte. Então ele chama isso de doenças naturais. As outras doenças todas podem ser evitadas. Olha. Em relação às doenças naturais, você está com fome, come, está com sede, bebe água, está com sono, dorme. Morrer, a gente vai morrer um dia, mas é bom nem pensar nisso, deixar lá para frente, né? Não ficar focado nisso, porque não resolve nada, né? E o único problema maior das doenças naturais é o envelhecimento, que traz sofrimento e que precisa ser abordado, né? Então a Ayurveda tem uma subespecialidade, tem um campo dentro dela que é voltado apenas a discutir o tema do envelhecimento. Olha, né? que bacana. Como envelhecer sem doenças, como envelhecer de uma forma saudável. Entendi. Né? Isso é absolutamente factível, né? É algo que é possível, né? Assim. Mas olha como a gente inverte, né? Como o mundo, a sociedade, sei lá, inverteu, né? Isso. E aceitou que a gente envelhece, fica doente e morre, né? Tipo, você vai ficar velho e vai ficar doente. É normal. Ai, tô com dor nas costas, tô com hipertensão, tô com não sei o quê. Há coisas que né? são... A gente normalizou isso. Exatamente. É que eu tive a sorte de conhecer, ainda um jovem médico, com 20 e poucos anos, conhecer algumas pessoas ligadas à medicina oriental que mostraram outra perspectiva, né? Que é possível envelhecer preservando função, com saúde, etc. Né? Eu tive essa felicidade de ter alguns mestres nesse campo que me ensinaram que isso é uma possibilidade. Então, isso foi uma inspiração e me ajudou a ter essa confiança, né? Hoje eu cheguei aqui aos 67 anos, eu não estou doente, eu nunca tenho problema, nunca tomo remédio nenhum, não tenho problema nenhum de saúde. Que maravilha. Causa alguns espantos ainda, porque eu não tenho mancha na pele, como a sua câmera pode ver. Mas usou algum creme ou não tem? Não nenhuma cosmética. É de dentro para fora. Tá? Olha. Enxergo perfeitamente, de perto e de longe, leio sem uso de óculos, e enxergo de longe também sem óculos. Né? Aproveitar. Se a pessoa já tem mancha, dá para reverter? Dependendo da idade, das circunstâncias, um tanto, né? Minha mãe reclama bastante das manchas na mão. Porque o problema... Exatamente. Que idade tem sua mãe? 59, ela é mocinha, tá? Eu acho. Então ela é bem mais Fez moça agora, do que eu, 59. né? Ela é bem mais moça do que eu. Dá para reverter de repente? Então, aí depende de algumas circunstâncias, né? Porque se a sobrecarga e o estresse é muito... Né? Geralmente é envelhecimento, o sol, às vezes tem um biotipo da pessoa que não ajuda muito, né, nesse departamento. Mas a ideia é que você não consegue, evidentemente, evitar o envelhecimento, mas você consegue reduzir a velocidade do envelhecimento. E alguns aspectos você consegue até mesmo reverter. Né? Então, essa é uma ciência muito interessante. Dentro do Ayurveda existe esse campo de investigação e que ajuda as pessoas a viver uma vida longa sem doença. Né? Essa é uma ideia legal. Amei. Já? Mas precisa cuidar da saúde desde cedo, né? Não adianta chegar aos 100 anos... Vou começar. Quer dizer, eu já vou tentando, né, algum tempo, fazer algumas coisas para buscar mais saúde, Mas isso que você está falando que é importante. Quanto mais cedo... Melhor. Melhor. Com certeza. Quanto mais cedo, melhor, porque a nossa vitalidade, ela não segue um padrão assim linear. A gente não tem a vida inteira a mesma vitalidade, né? Ela segue um padrão senoide. A gente alcança um platô de vitalidade e depois começa uma decadência. E essa decadência começa relativamente cedo, né?
Sim. Em torno dos 35, 40 anos, essa curva se inverte. Como o pessoal diz, depois é só ladeira abaixo. Então, mas a questão... Mas não precisa ser, né? Não, a ladeira vai ser, mas tem que ser o ângulo da ladeira. Não precisa Pode ser ser assim, pode ser um ângulo suave. A ideia é essa, Tá né? certo. Que você vai envelhecendo devagarinho, né? E aí você tem uma vida que vale a pena, porque você consegue continuar, digamos assim, funcional na maior Sim. parte daquilo que é interessante, importante. Exato, porque não adianta você envelhecer sem conseguir fazer nada, porque aí, né? O destino... Não consegue aproveitar a vida. Então, é realmente poder verdade. envelhecer com saúde, continuar fazendo tudo que você quiser fazer, né? A ciência conseguiu estender a expectativa de vida das pessoas muito. A ciência e o progresso material, né? Mas não conseguiu mudar o deadline de quando a pessoa se torna um doente, né? Antigamente, não tão antigamente, algumas poucas décadas atrás, a expectativa de vida de uma pessoa no Brasil era em torno de 65 anos, há 50 anos atrás, mais ou menos, né? O que acontecia? A pessoa vivia bem, chegava aos 60, ficava doente e morria 5 anos depois, né? O que a medicina fez? Ela esticou essa possibilidade, não só a medicina, mas as condições materiais de modo geral, alongaram essa possibilidade para o sujeito viver muito mais. Então, a expectativa média hoje no Brasil é muito maior do que essa, né? Do que os 65. Ao nascer. Depois, se a pessoa passou de 55, ela vira acima de 80, essa expectativa de vida, né? Sim. Então, o que mudou foi isso, mas a pessoa vive esses últimos anos doente, entendeu? Então, aí que está o grande problema, né? Será que vale a pena viver tanto assim doente? Deve valer, viver sempre é bom. Mas seria muito melhor se a gente pudesse viver com função, com capacidade, né? Aproveitando a vida, né? Sem dúvida. Ao máximo. Sem dúvida. Vou aproveitar agora e fazer umas perguntas dos nossos seguidores. Opa. Aproveito para dizer que você que está aí assistindo ou ouvindo pode participar também dos nossos podcasts. É só seguir a gente no Instagram, @nãopirapodcast. E sempre antes das entrevistas, eu vou abrir uma caixinha de pergunta falando qual vai ser o assunto e vocês mandam lá as perguntas de vocês. Então, a primeira pergunta que eu tenho aqui, a gente selecionou algumas. Essa é muito bacana. E é legal abrir as perguntas, porque às vezes tem pergunta que você não pensaria em colocar, né? Ali no roteiro e tudo mais, no bate-papo. Então, olha só essa pergunta. A Ayurveda pode ajudar na concepção? Para quem está querendo engravidar? Sim, pode? Sem dúvida. Sem dúvida. Hoje em dia, num consultório de clínica geral, ainda mais de medicina tradicional, uma das queixas frequentes é infertilidade, né? Isso é fácil de entender, a principal razão é porque as pessoas ficam postergando a gravidez, chega uma hora que a coisa fica mais difícil mesmo, né? Mas, para além disso, existem outros fatores que contribuem para essa condição, a prevalência desse tipo de queixa, né? Assim, eu não sou ginecologista, não é a minha praia, mas eu me propus a trabalhar com a Ayurveda, então as pessoas me perguntam uma solução ayurvédica para qualquer problema, inclusive esse. E acabei tendo a oportunidade de tratar muitos casais, muitas pessoas com essa demanda, com essa questão. E eu posso dizer para você que eu sou padrinho assim, de um monte de criança, tá, né? Olha, que legal. Eu nunca fiz um estudo estatístico, nunca contabilizei isso, mas assim, a impressão, que não vale muita coisa, mas enfim, é uma impressão subjetiva de que o índice de sucesso do Ayurveda em relação a essa queixa, ele, no mínimo, se equipara com a da medicina moderna, não é? A gente tem bastante sucesso nos quadros de infertilidade, obviamente, quando eles são tratáveis, porque há condições que não são tratáveis, né? Claro. E também eu vejo muito hoje em dia pessoas que não têm nenhum problema de infertilidade, o casal não tem nenhum problema de infertilidade e mesmo assim ficam anos tentando engravidar. E aí nisso também a Ayurveda consegue entender a questão. Essa é uma condição coisa mais misteriosa, né? Mas a gente sabe, na vida tem muitos mistérios, né? E essa situação que você descreveu, ela é bem comum mesmo, né?
não há nenhuma razão objetiva que impeça o casal de conceber, mas não acontece, né? E então aí você tem que adotar os tratamentos científicos, né? Mas de repente você pode usar também de alguns outros recursos, né? Que vão um pouquinho para fora da ciência para entender quais são as razões que provocam esse tipo de impossibilidade, né? Sim. Então, na Índia, por exemplo, o Ayurveda, muitas vezes, ele recorre à astrologia. Olha. Os médicos, eles recorrem à astrologia da Índia, né, que chama-se Jyotish. É um pouco diferente da astrologia aqui do nosso que a gente mundo, conhece. aqui, que a gente conhece, né? Mas é parecido, tem os mesmos signos do zodíaco, tem diferenças, algumas diferenças, mas muitas semelhanças também. E aí o sujeito dá um aconselhamento, né, por fatores que estão fora do nosso conhecimento direto, né? Não dá para saber por que a ciência não consegue explicar. Alguém consegue? Então, pode ser que alguma coisa possa ajudar, né? Sim. E mesmo assim há mistérios, né? Eu já vi casais assim que não tinham nenhum problema hormonal ou estrutural, nada que impedisse a concepção. Tentaram por muitos anos, não conseguiram. Se separaram, casaram de novo e tiveram filhos ambos, né? Olha. Então, às vezes, é alguma coisa daquele encontro que a gente não consegue identificar. É algo que a ciência não consegue dar resposta a tudo, né? Está além da ciência. A gente adoraria, não é? Talvez a ciência não tenha chegado lá. Quem sabe um dia a gente consiga entender porque essas coisas acontecem, né? Uma vez eu li em algum lugar, faz bastante tempo, que inhame, a mulher comer inhame ajudava, sabe de alguma coisa disso? Já ouviu falar? Tem O Ayurveda não tem esse tipo de... Não, a gente não... Não é assim, isso é bom para isso, isso é bom... isso é bom para... Não é assim que funciona. Tá. Aliás, esse é um dos problemas, porque o Ayurveda tem tem os seus paradigmas, suas teorias, né? Tem a sua maneira de enxergar como a vida se manifesta e como funciona o organismo e a mente humanas, né? Então, tudo é pensado a partir desses conceitos, dessas ideias. Então, muitas vezes a gente tende a aplicar métodos ayurvédicos a partir de uma perspectiva nossa, tal, né? Por exemplo, o uso de plantas, planta contra isso, contra aquilo, anti isso, anti aquilo. No Ayurveda a gente não prescreve as plantas assim, a gente prescreve de um outro jeito, né? Entendi. Um jeito ayurvédico, digamos assim. Ótimo, tá bom. Daqui a pouco, de repente, explica um pouquinho isso pra gente. Claro. Tem uma pergunta aqui, como saber meu dosha? É dosha que fala? Dosha. Não, a palavra não tem um acento agudo, é dosha, não é? Dosha, tá. Então... Mas até antes, explica pra gente o que são os doshas, então. Eu vou ter que explicar até para ela entender que a pergunta dela não é exatamente... não faz exatamente sentido. Tá. O corpo humano é constituído e formado por substâncias. Estudando a composição do corpo humano, os médicos da antiga Índia disseram que no corpo humano você tem 3 tipos de substâncias. Você tem aquilo que é constituído por células, os chamados datus ou tecidos. Então, o corpo é formado por tecidos, os tecidos são formados por células. Depois você tem os produtos do metabolismo dessas células, que são chamados de malá. São resíduos metabólicos que precisam ser eliminados. E existem substâncias químicas intermediárias que controlam, que regulam o funcionamento do corpo, inclusive o funcionamento celular, a integração dessas funções, a geração de energia, a manutenção da composição química do corpo, a integridade estrutural do corpo, a capacidade de crescimento, ou seja, tudo aquilo que um organismo vivo realiza precisa ser biorregulado. Então, há substâncias químicas que promovem essa biorregulação. Essas substâncias são chamadas de doshas. Doshas são substâncias químicas cuja função é manter o organismo funcionando, prover energia para esse funcionamento, preservar sua integridade, preservar as suas capacidades. Certo. Então, doshas são substâncias, né? Essas substâncias não podem ser não tinham como ser estudadas como hoje em dia. Hoje em dia você vai lá, bota no microscópio eletrônico, identifica qual é a molécula, o íon, o que for. Sim. Ali eram inferências
intelectuais. O sujeito pensava e chegava à conclusão que no corpo havia 3 tipos de substâncias básicas. Na verdade, não era uma substância, mas são várias substâncias que pertencem à mesma classe. Certo. Então, tem 3 classes de substâncias biorreguladoras. São chamadas de Vata, Pitta e Kapha. Vata é responsável pela integração, pelo movimento, pelos fluxos, pela transmissão do impulso nervoso. Tudo que se mexe no corpo se mexe graças às substâncias responsáveis por esses movimentos, né? Essas substâncias são chamadas de Vata. Pitta é o nome que nós damos às substâncias responsáveis por discernir entre o que deve ficar e o que deve sair do corpo. Então, eles fazem um balanço com o objetivo de manter a composição química do corpo. E uma outra função dessas substâncias chamadas Pitta é promover a geração de energia para o funcionamento do corpo, né? A célula trabalha, o trabalho exige energia, essa energia precisa ser liberada, precisa ser produzida e liberada, e que as substâncias responsáveis por isso são chamadas de Pitta. Certo. E o terceiro grupo de substâncias biorreguladoras é chamado de Kapha. São substâncias que garantem a integridade estrutural do organismo. Elas conectam, compactam, juntam, né? Geram firmeza, densidade, estrutura, e estão relacionadas à reprodução, estão relacionadas ao crescimento celular, ao crescimento de massa. Elas são chamadas de Kapha ou Kapha. Tanto faz, Kapha ou Kapha? Em sânscrito é Kapha. Kapha. Porque não tem o som do F no sânscrito. Mas alguns idiomas da Índia, algumas línguas da Índia, têm o som do F e usam o mesmo alfabeto. Então, dependendo da língua que você está falando, pode ser Kapha ou Kapha. Entendi. Então, esses são os 3 doshas. 3 doshas. Então, é importante desmistificar um pouquinho isso, porque há uma ideia um pouco equivocada. A pergunta que ela fez é uma pergunta muito comum. As pessoas perguntam sobre isso. Como as pessoas querem saber qual é o seu dosha, né? Pois então, mas o que elas querem saber? Os testes na internet então, são bons ou não? Então, aí tem depende, vários testes. Depende. Provavelmente existem alguns bons, alguns não tão bons, né? Mas o que ela quer saber, na verdade, não quer saber o dosha dela, ela quer saber qual é a prakriti dela, qual é a natureza dela. Então, esse é um conceito ayurvédico que diz que todos nós nascemos com um padrão biométrico de funcionamento do corpo. Nosso funcionamento, o nosso corpo funciona segundo um determinado padrão inato. A gente nasce com esse padrão. Esse padrão é chamado de prakriti, ou natureza, né? E ele pode ser identificado por características físicas, fenotípicas, fisiológicas e até mesmo do nosso temperamento. Então, a combinação dessas características permite identificar qual é a natureza da pessoa. A tradução dessa natureza ela é dita em relação à forma como o corpo produz esses doshas. Então, eu falo assim, a pessoa fala, eu sou Vata, o que significa isso? Que aquele organismo produz mais Vata do que Pitta e Kapha. Entendi. Isso muda o padrão de funcionamento do corpo, né? Se aquele corpo é, digamos assim, hiperestimulado ou produz muito Vata, as características desse tipo de substância vão se manifestar naquela pessoa. Então, ela tende a ser uma pessoa que tem mais dinâmica, mais movimento, mais transmissão mesmo de informação pelo corpo. Então, ela é mais rápida, mais sensível, mais ligeira, mais atenta, mais, digamos assim, nervosa. Tal, né? Ok? Quando o Pitta é mais produzido, é o dosha mais produzido, prevalece sobre os outros 2, porque nós produzimos os 3 doshas. Ninguém consegue viver sem produzir essas substâncias, né? Tem os 3 na gente. Sim. Quando o Pitta é produzido de maneira predominante, a pessoa torna-se um tipo mais energético, mais quente, com metabolismo mais rápido, né? Mais intenso, tanto no ponto de vista físico quanto no ponto de vista de temperamento. Certo. E quando o Kapha é o dosha predominante, a pessoa torna-se mais pesada, mais maior, o corpo ganha dimensão, né? Ele é o dosha responsável pelo crescimento de massa, né? Então a pessoa são pessoas grandes, largas, né? E com metabolismo mais lento, com tendências a doenças de estagnação. Assim como o Pitta tem tendência a doenças inflamatórias e as pessoas com predominância Vata têm uma maior tendência a doenças nervosas, né, e articulares.
Então, o que ela está querendo... Como é que ela chama? Ai, não anotei o nome das pessoas. Tá bom, não faz mal. Então, você que Só perguntou... peguei as perguntas. Ótimo. Você que perguntou sobre qual é o seu dosha, a pergunta que você, eu acho que você gostaria de saber é qual é a sua prakruti, qual é a sua natureza. Para saber isso, tem que fazer uma análise. Né? Uma análise desses 3 níveis da sua existência. A manifestação dos seus traços fenotípicos, o seu biotipo, a sua função, a sua fisiologia e também alguma coisa do seu temperamento. Fazer isso através de testes é factível? Por aproximação. O melhor é sempre você submeter a uma análise de um terapeuta ayurvédico, de um médico ayurvédico habilitado para poder interpretar ou digamos assim, processar suas informações de uma forma mais adequada. Né? Porque os testes induzem a certas respostas, às vezes você fica meio... eu sempre fico na dúvida. Na dúvida se isso ou aquilo. Esse. Pois é, isso acaba criando uma certa distorção, né? É melhor fazer pessoalmente. Mas com certeza deve existir alguns testes que te aproximam de saber um pouco a respeito. Te dá uma dica, de repente, Mas a rigor, essa informação ela tem um objetivo mais voltado para a adoção de medidas terapêuticas e de comportamento de acordo com essa natureza. Então, por que a gente quer saber qual é a nossa prakruti, qual é a nossa natureza? Porque a gente precisa saber como melhor se conduzir de modo a se manter saudável. Sabendo quem você é, como você funciona, você pode atender melhor às suas necessidades. Né? Fazer escolhas melhores. Sem né? dúvida, e porque é diferente. O tratamento é baseado também nisso, né? De certa forma, para cada sim. pessoa. Sim, é baseado para cada pessoa, nesse diagnóstico. Mas o que a gente faz é que a gente usa a natureza da pessoa como um ponto de chegada. Né? Todo sintoma, por mais leve ou por mais severo que ele seja, não importa, ele indica algum grau de desequilíbrio biopsicológico. Um desequilíbrio da natureza biológica daquela pessoa. O estado natural de saúde é assintomático. Né? Quem tem sintoma tem algum desequilíbrio. Isso posto, a gente analisa o sintoma e procura identificar o desequilíbrio. E trazer a pessoa de volta ao seu estado de equilíbrio. Qual é o estado de equilíbrio de cada um? É a sua natureza. O melhor lugar para eu estar é ser do jeito que eu sou. Infelizmente, a gente não consegue ser do jeito que a gente é o tempo todo porque a gente vive num mundo de relação. Então, nós somos interferidos pelo ambiente que a gente vive e nem sempre a gente consegue expressar a nossa natureza. Então, essa sobrecarga que vem do mundo externo, ela desloca você para um certo desequilíbrio que acaba, se não tratado, produzindo lá na frente a enfermidade. A doença é o resultado de desequilíbrios não cuidados. Né? Sim. E de sintomas mal interpretados, mal cuidados. Né? Você não cuida direito, você suprime o sintoma, você toma um anti-isso, anti-aquilo, e vai tocando a vida do mesmo jeito que tocava antes. Lá na frente aparece a doença. É verdade. Quando a gente lê sobre os doshas e Ayurveda, às vezes a gente vê assim, Pitta pode comer isso, não pode comer aquilo, tem essas coisas, né? Ou não é bem assim? Não, tem sim. Tem alimentos que algumas pessoas devem evitar, outras não, de acordo com o dosha? De acordo com a prakruti. Prakruti, que é com a natureza. Prakruti. É difícil falar, né? É difícil. Fala de novo. Prakruti. Mas tudo bem. Não cheguei lá, não. Você fala prakriti, que é assim que se escreve, que tá bom. Não, prakriti. Ou para a natureza da pessoa. Traduzindo de uma forma mais compreensível, né? Cada um de nós deve se comportar atendendo às nossas especificidades, as especificidades da nossa natureza. Então, existem algumas coisas que, em particular, o Ayurveda sustenta que a gente deve cuidar para poder ter saúde. São 3 coisas, em particular. São chamadas stambas, ou sustentáculos da vida. É a atividade, a nutrição e o descanso. Então, para cada natureza, a gente não pode prescrever uma receita geral porque as pessoas são diferentes. Então, você vai prescrever uma receita de acordo com a especificidade de cada pessoa, de cada paciente, no meu caso. Né? Então, a atividade prescrita para uma pessoa de dominância vata é diferente da dominância pitta, da dominância kapha. Né? Por exemplo, kapha
precisa de atividade aeróbica, ele precisa fazer exercício intenso, gerar calor, para justamente não sofrer dos problemas de estagnação, os problemas de ganho de massa, de ficar obeso, essa coisa toda. Já o Vata não pode fazer isso, ele tem que fazer atividade mais estável, porque ele se desgasta muito. É da natureza da pessoa perder muita energia para o meio. Então ela precisa de atividades com mais raiz, com mais ground. Né? Entendi. O Pitta, por exemplo, ele não pode fazer atividade física que gere muito calor no corpo, porque ele já é excessivamente quente. Se ele começa a fazer muita atividade que aqueça demais, ele acaba desenvolvendo patologias ou doenças causadas pelo excesso de calor. Né? Então isso tem que ser visto pelo médico ou pelo terapeuta ayurvédico, que vai recomendar para cada indivíduo uma conduta de acordo com a sua natureza. Considerando atividade, né, tanto física quanto mental. Né? Às vezes a pessoa vai buscar um trabalho, uma profissão, é relevante se conhecer para buscar esse trabalho, senão você acaba insistindo em fazer alguma coisa para a qual você não tem muita facilidade natural. Né? Então acaba se tornando algo penoso para aquela pessoa. Então, tanto no campo mental quanto no campo físico, a gente tem que levar isso em consideração, a individualidade. Na nutrição, a mesma coisa. A dieta ayurvédica não é uma única dieta igual para todo mundo. Né? Não, para cada pessoa, há uma recomendação particular, específica, baseada na sua natureza. Né? Então, por exemplo, as pessoas de natureza Pitta não devem comer alimentos muito condimentados, porque gera muito calor. Já as pessoas de natureza Kapha, que são mais frias, elas devem comer alimentos condimentados. Então, qual que é a dieta ayurvédica? Condimentado ou sem condimento? Depende da pessoa. Né? Depende. Você entendeu? Legal. Então, pode dar mais alguns exemplos de alimentos, por exemplo, de pode. cada dosha? Que podem são e que não benéficos podem. para cada dosha. O Ayurveda ele, não menciona exatamente os alimentos, mas faz uma referência maior aos sabores dos alimentos. Ah, tá. Né? No estudo da fisiologia dos sabores, o Ayurveda, diferente da fisiologia aqui no Ocidente, que fala em 5 sabores, o Ayurveda identifica 6 sabores. Né? Olha. E esses sabores, eles representam tem relação com a composição do alimento. É uma indicação indireta do que aquele alimento é composto. As coisas são doces não é por uma dádiva divina, é porque elas têm ou proteína, ou gordura, ou hidrato de carbono. Certo. As coisas são azedas não é por acaso, é porque elas têm ácidos orgânicos na sua composição, e assim por diante. Né? O que é amargo é porque tem compostos amargos na sua composição. Então essas substâncias que geram o sabor, elas influenciam a fisiologia. Então, as pessoas, por exemplo, de natureza Vata, elas são, como eu disse, elas têm um padrão mais catabólico, né? Elas têm uma tendência a perder energia para o meio. Aí é relevante que elas tenham uma alimentação um pouco mais pesada, mas não pode ser excessivamente pesada, porque a digestão não é a principal, a melhor qualidade de uma pessoa de predominância Vata. Ela tem uma certa dificuldade para digerir alimentos pesados. Entendi. Então a gente tem que preparar esses alimentos pesados de uma forma que eles se tornem mais fáceis de serem digeridos e acrescentar certas especiarias, temperos para poder estimular a digestão. Enfim, então para o Vata eu diria assim que ele precisa comer alimentos vegetais, nutritivos, né? Raízes, grãos, né? Cereais, são os melhores para o dosha Vata. Certo. Para Pitta, tem algum alimento que não é bom para Vata? Sempre tem. Tudo que for muito seco, tudo que for muito amargo, Tá. Né? São alimentos que são sabores e qualidades que aumentam demais o dosha Vata. Tá. Os desequilíbrios, os sintomas nascem sempre do excesso da substância, não da falta. Né? Então o que a gente tenta evitar é o excesso de dosha. Então não quer estimular demais Vata, não lhe dê alimentos secos, amargos e frios. Né? Certo. Vata precisa de alimentos mais oleosos, mais pesados, temperadinhos, cozidos. Né? Já Pitta não pode com alimentos muito quentes. Então todo sabor que implica em aumento de temperatura no corpo, como sal, ácido, salgado, ácido Os temperos, as e pimentas, condimentado e pungente, né?
o Pitta tem que tomar cuidado, porque senão ele começa a esquentar demais, aí começa a ter as doenças do tipo Pitta, que são doenças inflamatórias, né? E o Kapha tem que tomar cuidado. Para Pitta, então, o melhor são frutas, doces, cereais integrais, é importante evitar comida muito quente, como carne vermelha, porque isso aumenta muito Pitta, né? Alguns peixes aumentam muito Pitta, né? Peixes de águas profundas, que tem muita camada de gordura, porque as pessoas de natureza Pitta têm mais dificuldade com o metabolismo de gordura. Certo. Assim como os Vata têm mais dificuldade com o metabolismo de proteína. E os Kapha com mais dificuldade com o metabolismo de hidrato de carbono. Então, tem que pensar na dieta de acordo com a natureza. Certo. Já o Kapha, ele tem que... A vida de Kapha é mais difícil. Ah, é? É. Por quê? Porque tudo que é bom ele não pode, né? A princípio, não deveria exagerar. Ele tem que ter controle sobre o sabor doce. Sobre o sabor salgado e sobre o sabor ácido. Nossa. Sobra para Kapha pimenta amarga, né? Uau. Então pode ser assim, tipo jiló apimentado. Cardápio para cá. Que delícia, espinafre com pimenta também. O espinafre até que é uma boa, foi boazinha, né? Foi Podia mas pensar na Catalônia, né? Tem piores. Catalônia, Uma almeirã, Giló. Giló apimentado, né? Enfim, a vida do Kapha nesse sentido é difícil. Mas não tem problema, porque o Kapha ele tem uma natureza já espontaneamente satisfeita, né? O Kapha é um tipo... uma pessoa feliz já. Basicamente feliz, tá contente. Quais são as características do Kapha mesmo? Basicamente, assim. Características? Uma pessoa de natureza Kapha, ela expressa a dominância dos elementos água e terra. Isso significa que ela tem coesão, tem peso, tem estabilidade, tem firmeza, né? Então essas pessoas conseguem, além de ter um corpo que revela tudo isso, né? Peso, estabilidade, massa, né? Elas também expressam isso no seu temperamento. Um temperamento mais calmo, mais... Equilibrado. Equilibrado não necessariamente, né? Mas um pouco mais calmo e com uma tendência a estar mais satisfeito, porque ele tem a percepção física da realidade do mundo, né? Ele sente o corpo forte, firme, né? Pesado, né? Então, essas pessoas têm esse tipo de natureza, né? Elas fazem tudo mais devagar, falam mais devagar, elas são bem mais tranquilas, mais pacientes, né? Mas, por outro lado, elas se descuidam, elas acabam exorbitando essas qualidades, e aquilo que é grande, forte, bonito vira enorme, obeso, né? Patológico, né? Aquilo que é um estado de contentamento com a vida vira um contentamento patológico, né? Fica que nem bobo, né? Acha a desgraça uma maravilha. Entendi. Tá? Então, perde o senso crítico, né? E, enfim. Então, todas as naturezas são boas, né? Cada uma expressa essas qualidades com mais intensidade, e a gente tem só que tomar cuidado para não permitir que os doshas se exaltem, aumentem demais, porque o excesso de Vata, Pitta e Kapha produz desequilíbrios, sintomas e, eventualmente, patologia, doença. Doenças, certo. Então é legal passar uma consulta para saber direitinho, se a pessoa, né, tiver interesse de saber qual é o seu dosha, porque aí você consegue entender melhor. Esqueci já. Prakriti. Prakriti. Qual a sua natureza? Quer saber quem é. Qual a sua natureza? Isso. Qual a sua constituição. E aí conseguir fazer escolhas melhores na sua alimentação, isso, ser orientado em relação a isso. Nas suas atividades escolhidas, né? Eu acho assim, que existe um campo na medicina que foi muito abandonado, que é o campo da atenção à saúde. Porque, como eu já mencionei antes, a medicina ficou mais direcionada à atenção à doença. Então, nesse campo da atenção à saúde, você pode contar com a contribuição de pessoas que querem ajudar os outros. Esses são os terapeutas de Ayurveda, né? Eles podem perfeitamente atuar dessa maneira que você está mencionando, né? Com a intenção de orientar, ajudar, diagnosticar essas características gerais da pessoa. Quando o indivíduo tem alguma doença, alguma patologia, aí eu recomendo procurar um médico.
né? Porque às vezes acontece de ter essa confusão. Como o Ayurveda não é uma disciplina regulamentada, nada disso, qualquer um pode, a princípio, se apresentar como terapeuta ayurvédico, né? E, claro, a pessoa certamente tem algum grau de instrução, algum grau de formação, mas não significa que é uma formação suficiente para o exercício da medicina, né? Sim. Então, acho melhor deixar a medicina para os médicos mesmo, né? Deixar as doenças para os médicos, porque eles estão mais habituados a lidar com isso, né? Entendi. Certo. Deixa eu ver aqui o que mais... tem uma pergunta que é assim... Bom, como eu acho que a Ayurveda está muito ligada à alimentação, né? Aí a pessoa fez a pergunta assim, o que não pode comer independente dos doshas? Boa pergunta. Na antiguidade, nos tratados de Ayurveda, você faz referência aos alimentos que agravam os doshas, que o consumo excessivo pioram vata, pitta e kapha. Mas essa pergunta ela pode ser trazida para os tempos modernos porque mudou muito a alimentação humana, né? Criou-se um troço chamado indústria alimentícia, que é um negócio fascinante, né? E que vende algumas coisas dizendo que é uma coisa que não é exatamente aquilo. Dizendo que é alimento, mas e não é nem alimento. Não necessariamente é o alimento in natura, né? É um alimento processado, é um alimento industrializado. E não tem nenhum nutriente, vamos dizer assim. Pode até Muitas ter, vezes. mas às vezes tem coisas adicionais que não deveriam estar lá, né? Então a comida vira cavalo de Troia, né? Vem cheia de coisa dentro, né? Por exemplo, né? O leite, né, por definição, é um produto de origem animal, né? Que o animal ordenhado produz e aquilo tem que ser consumido de imediato porque ele deteriora, né? Então, o que tem naquela caixinha que fica 3, 4 meses no mercado? Né? Alguma coisa além do leite. Teu leite mais algum processo. Né? Pode ser físico, pode ser químico, mas para fazer o leite durar 3, 4 meses, precisa ter alguma intervenção. Pela natureza, isso não acontece. Então, esse tipo de coisa eu acho que a gente deveria evitar. Né? Na medida do possível, se você tiver essa possibilidade, evite todo tipo de alimento industrializado, porque... o alimento industrializado ele necessita de conservante para sua preservação nas prateleiras do supermercado, senão ele deteriora. Né? Então precisa acrescentar alguma coisa ali para poder sobreviver ao tempo. Né? Além disso, para produzir um certo apelo, né, ao paladar, eles acrescentam algum açúcar, sal, em quantidades que são nocivas à saúde. Eles, para produzir um apelo visual, eles acrescentam corantes artificiais, edulcorantes artificiais, né? Substâncias que podem, né, potencialmente produzir uma série de problemas de saúde. Então, a minha recomendação pessoal, e tento me comportar dessa maneira, né, eu procuro comer tudo in natura. Eu falo para os meus alunos que comida a gente compra na feira, não compra no supermercado. No supermercado você compra produto de limpeza, né? E olhe lá. Eu tive uma fase que eu estava mais assim, mais educada assim, aí voltei a comprar umas coisinhas no supermercado. Claro, então isso é um exagero, né? Claro, se você quiser comprar alguma coisa que por exemplo, você quer comprar... Mas eu concordo com a sua frase, porque eu falava isso também. Se você quiser comprar uma pasta, um macarrão, como você diz, né? Sim. Então, tudo bem, então, não pode comprar no supermercado. Mas eu quero dizer que essas coisas que vêm no potinho, cheio de cor, cheio de açúcar, de sal, esses biscoitinhos, isso aí tudo é uma tristeza. Muita gordura hidrogenada, né? Isso não é bom para a saúde. Tá certo. Então, a minha dica é essa, quer evitar isso. De preferência, se tiver acesso, dê preferência a alimentos de produção orgânica, né? Porque aí você tem a certeza que você está comendo a comida, não os aditivos que são utilizados na produção, que são substâncias de depósito. Não fique iludido que o cara usa lá um monte de veneno para isso e para aquilo, e esses venenos desaparecem. Não, eles estão presentes, obviamente, numa porcentagem pouco significativa nos alimentos, mas o uso prolongado acaba causando alterações. Hoje em dia a gente tem já existem estudos bem
confiáveis, que demonstram que houve grandes alterações na fisiologia do corpo humano, em vários aspectos da nossa natureza nos últimos 50 anos, a partir do consumo de alimentos industrializados e de alimentos produzidos com bastante agrotoxicidade, né? Sim, vai acumulando no corpo, né? Muitas dessas substâncias se acumulam, podem produzir doenças. A gente não tem ainda investigação suficiente para poder afirmar 100%, mas há uma suspeita com base racional bastante relevante, né? Isso são substâncias que produzem mutação celular, enfim, tem que tomar cuidado mesmo. A Ayurveda fala de algumas rotinas de autocuidado, né? Isso. Fala um pouco dessas rotinas ayurvédicas pra gente. Então, o que a Ayurveda ensina é que a saúde é algo que você produz pela prática, né? A saúde é um estado decorrente de um comportamento. Então, a primeira medida terapêutica, talvez a mais importante de todas, né, é você cuidar da sua saúde no cotidiano, né? Então, para orientar o indivíduo, a Ayurveda propõe algumas dicas nesse sentido. Chama isso de dinacharya, de uma rotina, uma orientação para o dia, né? Dentro do dia, como eu disse, você vai ter que cuidar de 3 aspectos que são fundamentais para a manutenção da saúde: a sua atividade, a sua alimentação, a sua nutrição e o seu descanso. Então, a rotina ayurvédica, ela sugere que você comece o dia cedo, né, para procurar harmonizar os ritmos biológicos, os ritmos da natureza. A gente, apesar de se sentir à parte, a gente faz parte da natureza. Né? E a gente é afetado por esses ritmos, né? Por exemplo, o sono é afetado pelo ritmo circadiano, que depende da luminosidade, né? Você tem o ciclo do cortisol, que tem relação também com os ciclos da natureza. O nascer do dia aumenta a produção de cortisol. Inclusive, tivemos um bate-papo sobre sono. Quem não assistiu ainda, é só procurar aqui no canal, hein? Isso. Então, a primeira medida é procurar fazer essa harmonização. Realizar as atividades que são impositivas, como essas 3 que eu mencionei, nos horários que elas são mais favoráveis, onde elas consomem menos energia e oferecem melhor resultado. Então, isso é essencialmente cuidar da saúde. Cuidar da saúde é uma questão de administração de energia vital, né? Você tem que buscar máxima eficiência com menor gasto energético. Então, para isso, você pode se beneficiar da própria natureza. Olhando para a natureza, você vai perceber que melhor hora para fazer exercício, melhor hora para acordar, melhor hora para se alimentar, melhor hora para estudar, melhor hora para tudo, para namorar, para dormir, etc. Certo. Então, a gente distribui ao longo do dia todas essas atividades de acordo com essa harmonização, digamos assim. Então, acorda-se cedo, cedo você purifica o corpo, você faz a sua higiene, a primeira medida a fazer durante o dia. Depois, obviamente, de espreguiçar e agradecer estar vivo, que já é uma grande coisa, a gente procura fazer uma higiene física e mental, né? Isso significa limpar o corpo, tomar banho, raspar a língua, que nem você falou, né? Eliminar os dejetos do corpo, evacuar, urinar, tudo isso que a gente faz. Tem que ensinar o corpo a fazer isso ao acordar, porque tem gente que tem dificuldade, né? Sim. De evacuar de manhã, enfim, precisa treinar, né? Porque isso é o mais natural. Esse horário da manhã, por volta de 6 horas, antes das 6 horas, ele é favorecido por uma influência da natureza que ajuda na eliminação dos dejetos do corpo. Ela estimula a produção de vata e vata ajuda a eliminar os dejetos do corpo. Olha, legal. Depois de manhã você vai fazer atividade física, porque atividade física num horário que é mais frio, que tem mais umidade, ajuda a equilibrar esse excesso de umidade de frio. Aquece o corpo, melhora a circulação e evita acúmulo de muita umidade no corpo, e a pessoa não tem doenças da umidade também, né? Como a gente pode dizer. Sim. Depois, por exemplo, depois das 10 da manhã, o dia já mudou, já está mais quentinho, já tem mais luz, o sol já está subindo, né? Quando ele chega a pino, é o melhor horário para fazer a maior refeição do dia. A maior refeição do dia, mais pesada, mais nutritiva, deve ser o almoço, na visão do Ayurveda, porque o sol, na natureza, estimula o seu sol interno, o seu Agni, seu calor interno,
né? Então, a tua capacidade... E que vai ajudar na digestão. Exatamente. Olha, então, essa é a ideia. É isso mesmo, já entendeu. À tarde é um horário bom para atividade intelectual. Há uma dominância de Vata, mas uma dominância de Vata não no corpo, mas uma dominância de Vata na consciência, e você pode aproveitar para estudar, etc. À noite é o horário ideal para descansar, né? E isso as pessoas precisam só criar essa rotina. Dorme de 6 a 8 horas por noite. Se você tem que acordar antes do sol nascer, tem que dormir às 10 horas. Sim. Não tem muito mistério em tudo No isso. Ayurveda diz para acordar, tem esse horário? 5 horas ou 6? É bom acordar antes do nascer do sol. Antes do nascer do sol. Porque existe um horário, como o Ayurveda propõe que a gente, para se conhecer melhor e evoluir, enfim, se aperfeiçoar, a gente deve usar de técnicas de meditação. A meditação é mais eficiente num horário que antecede o nascer do sol, né? Eles chamam dos 48 minutos de Brahma, tá, né? Com a Brahma Muhurta. Então, nesse horário você já tem que estar com tudo prontinho para meditar. Legal. Então, idealmente, você vai gastar um tempo para fazer tudo isso, né? Para ir ao banheiro, tomar banho, tomar água, raspar a língua, todos esses processos da manhã consomem um tempo, né? Fazer um pouco de asana, de pranayama, você que é professora de yoga, né? Sim. Então, é importante... A Ayurveda indica fazer isso também, nesse né? horário. Faz parte dessa rotina Faz parte ayurvédica. da rotina porque Legal. purifica, né? O corpo, ajuda a purificar o corpo, né? Ajuda a despertar o corpo também, limpar o corpo. Então, depois você vai meditar, e para meditar você tem que fazer toda essa preparação anterior, e isso leva tempo. Então, em termos ideais, o horário ideal para acordar é entre 4 e 5 da manhã, né? 4. Mas para acordar às 4 e 5 da bom. manhã, você tem que dormir no máximo às 10 horas da noite. Com certeza. Né? Então aí você tem que renunciar a maratonar a série do Netflix, essas coisas não esse vício, né? De série. Essas coisas têm que ser revista, né? Na verdade, a gente não tem muita noção disso, né? Dos impactos que isso pode causar, porque eles acontecem no longo prazo. Tanto os impactos favoráveis, positivos de uma rotina bem ajustada, quanto os impactos negativos da falta de rotina ou de uma rotina caótica ou errática, né? Então, isso é um grande fator. O corpo humano ele precisa desse ritmo, né? A saúde ela agradece o ritmo, porque num padrão com ritmo adequado, você, como eu disse, tem a máxima eficiência com menor gasto de energia. Se você vive uma vida muito errática, você desperdiça muito a sua vitalidade. Sim. E isso não é infinito, não é que você vai o tempo inteiro absorvendo isso. A gente tem um tempo para viver, né? Então tem que aproveitar melhor o tempo. E a oleação entra nessa rotina? Entra também, né? O Ayurveda usa muito óleo, porque o óleo é uma substância que ajuda a controlar o excesso do dosha vata no corpo, né? Então é muito importante ter uma boa lubrificação do corpo, que essa oleação pode ser feita através de alimentos, de consumo de óleos de boa qualidade. Entendi. Isso vai lubrificando o corpo, e também pode ser por aplicação direta na pele. Entendi. Né? Não necessariamente só a aplicação direta na pele. Não, porque a aplicação na pele vai lubrificar a parte externa do corpo. A parte interna necessita de lubrificação também. Então Entendi. A gente precisa ter na nossa dieta gorduras de boa qualidade, né? Óleos de boa qualidade. E no caso da oleação, é bom a pessoa entender qual é a natureza dela. Sim. Para ela entender como fazer e... Sem dúvida. Né? Mas o princípio é geral para todo mundo, porque todo mundo vai precisar do cuidar do dosha vata. Sim. Por quê? Porque o dosha vata ele é o responsável pelo envelhecimento. A presença de vata no corpo promove instabilidade, irregularidade, o excesso de vata, né? Diminuição da função, secura, aspereza e rigidez. Então, tudo isso são os atributos da velhice. A gente fica velho porque o dosha vata torna-se dominante. Os doshas, para além da nossa natureza, eles oscilam ao longo do ciclo vital. Então, quando você é bebê, você tem dominância de kapha. Por isso que o bebê tem aquelas características, tudo úmido, molhadinho, tem doenças catarrais por causa do excesso de kapha. Depois, na juventude, pita é dominante.
E aí é por isso que o jovem é mais atirado, mais corajoso, mais impulsivo, mais, às vezes um pouco mais arrogante até, né? Vai querer conquistar o mundo, tal. E depois o dosha vata vai aumentando ao longo da vida e quando ele torna-se dominante, aí a velhice se instala. Claro, o envelhecimento é um processo longo, mas há um momento em que você tem todas as características da velhice. Para o Ayurveda, isso acontece em torno dos 70 anos, como média, né? Entendi. Eu espero, daqui a 3 anos, não estar velho ainda. Tá? Olha, não parece. Eu espero, porque eu estou quase, né? Estou com 67, né? Não parece. Então, por quê? Então, porque a gente vai controlando o vata, né? Você Sim. não deixa o vata desandar, digamos Entendi. assim. Porque se o vata for dominante, o que acontece com o teu corpo? Ele fica com maior padrão catabólico, você perde massa óssea, massa muscular, diminui a capacidade cognitiva, o corpo fica rígido, né? Você não consegue ter nenhuma flexibilidade. Né? Uma pessoa da minha idade fazer isso aqui... A pessoa às vezes não consegue mais nem amarrar o sapato, né? Exatamente. Então, isso é chato. Né? Sim. Mas isso é causado por vata, que fica tudo rígido, o joelho rígido, coluna dura e tal, né? Então, a gente tem que ir cuidando ao longo do tempo para que essas coisas não se expressem na velocidade que elas podem se expressar caso você não se cuide. Então, como eu disse, envelhecer todos nós vamos, mas a gente pode envelhecer de formas diferentes. Existe um modo de envelhecer que é um modo, digamos assim, vou chamar de funcional, né? Usando a palavra da moda. Né? Você envelhece, mas continua fazendo as coisas. Né? Sim. Não do mesmo jeito que você fazia não é que envelheceu, quando você tinha morreu, né? 30 anos, né? Você não vai funcionar do mesmo jeito que você quando você tinha 30 anos ou 20, mas... continua a coisa valendo a pena, né? Porque você consegue produzir intelectualmente, fisicamente, tem disposição, energia para fazer as coisas. Tem algum óleo que dá para qualquer natureza tomar e passar para colocar nessa rotina aí diária? Para aplicar no corpo, o óleo ideal é o óleo de gergelim. Ele tem as propriedades que mais se ajustam ao objetivo de controlar a vata. Para beber, o melhor óleo, para tomar o melhor óleo é a manteiga purificada. É o famoso ghee. Né? Porque ele tem uma propriedade curiosa. O ghee, todo óleo ele é frio e pesado. Então ele tende a diminuir a atividade metabólica quando você toma óleo, fica pesado. Mas o ghee, por alguma razão misteriosa, ele não faz isso. Né? Ele mantém o fogo aceso, digamos assim. Né? Tanto que nos templos hindus eles acendem as lamparinas com ghee porque aquilo lá fica aceso para sempre, né? Fica o tempo inteiro aceso, né? Legal. Mas tem que ser uma quantidade pequena. Você não pode tomar ghee em quantidades industriais porque o ghee aumenta o colesterol. É uma colherinha. Se você tem mais kapha, você tem uma prakruti mais kapha, né? A kapha pitta é a sua natureza, né? Então o ghee para você tem que ser tomado com moderação. Né? Se você tem mais vata, você está autorizado a tomar um pouco mais de ghee. Vamos dizer assim, uma colher de sopa. Se você é mais pita, uma colher de sobremesa. Se você é mais kapha, uma colher de chá. Você falou que eu sou kapha pita? Ou pita kapha, né? Ou pita kapha, provavelmente. De textbook. Assim, de olhar... de textbook, de livro-texto. Tá certo. Não, sem ter dúvida, né? E aí a pessoa... Não é para fazer assim, esse diagnóstico a gente faz porque a gente tem um pouco de prática, né? Sim, claro, com certeza. Muitos anos, né? Alguns anos. 20 anos. Isso, fazendo isso todo dia. Legal. A oleação a pessoa faz de manhã? Faz de manhã. Naquela rotina matinal? Dentro da rotina, o corpo todo, a partir da cabeça, na direção dos pés, com óleo de gergelim aquecido. Leva uns 10 minutinhos para fazer o corpo todo, prestando bastante atenção nas articulações, que são a área de atrito e que costuma ter mais ressecamento. Então, ficar mais tempo nas articulações, fazendo movimentos arredondados, circulares, né? E aí o corpo se mantém forte, flexível, e a gente não se ressente tanto assim desse processo, dessa doença natural do envelhecimento. Certo. Voltando aos alimentos, né? E tempero. A gente fala muito de tempero também na Ayurveda, né? Sim. Você já falou que não é bem assim, isso é para isso é para aquilo. Isso. Mas dá para falar alguns desses claro condimentos? Todos eles são importantes. São bons para alguma coisa ou outra? Ajudam em alguma coisa ou outra? Sim, ajudam sim. Na verdade, Letícia, as especiarias... para o Ayurveda são plantas medicinais. Né? Quando você pega um tratado sobre plantas medicinais, sobre fitoterapia ayurvédica,
você vai encontrar lá todas as especiarias sendo apresentadas como remédios, né? E por que elas são remédios? Porque elas estimulam o metabolismo digestivo. Por que na comida indiana tem tanto tempero? Bom, primeiro que é gostoso, né? Sim, uma Para delícia. quem gosta, eu gosto. Eu adoro também. Então, mas o objetivo principal é que o tempero ajuda a digerir a comida e cumprir aquele papel do alimento de nutrir. Ele precisa ser digerido, então a especiaria contribui com a digestão, né? É por isso que elas são usadas. Todas a princípio são boas, né? O Ayurveda é muito conhecido pelo uso do gengibre, do cominho, da cúrcuma, não é? Mas todas as especiarias são bacanas, são da pimenta do reino, né? São boas para esse fim, né? Aí elas são combinadas em receitas clássicas, de acordo com o tipo de prato que está sendo preparado, né? São chamadas de masalas, né? Masala é uma mistura de temperos. E essa mistura é pensada de acordo com a preparação. Então tem masala para vegetais, masala para frango, masala para isso, masala para aquilo. Ah, legal. A gente até recebeu uma nutricionista aqui para falar também da alimentação e bem-estar, e ela falou justamente que, no geral, né, as especiarias também são muito boas para... qual era a palavra? Não é exatamente desintoxicar, mas que, no geral... Assim, especiarias eram excelentes para o nosso organismo e tudo mais, que a gente podia colocar especiarias na comida, né? Que fazia muito bem. Eu falei, nossa, comida indiana, então é ótima. Ela, com certeza. Eu também gosto Pode muito. comer. Além de ser gostosa, né? Mas nem sempre a comida indiana de restaurante é muito boa, porque às vezes eles exageram na especiaria, muita pimenta e muito gengibre, colocam muito óleo, muita gordura, né? Na comida indiana, essa de restaurante ou street food indiano não é muito saudável, não. A comida caseira, sim, porque ela é bem simples, né? Entendi. E sempre vai especiaria, mas vai menos, não vai essa coisa exagerada que eles fazem para atrair o nosso paladar, né? Eu gosto de vez em quando. Quando eu gosto de especiaria também, mas sem exagero. Tem um restaurante indiano aqui, que é bem indiano, feito por indianos e tudo mais, aqui em São Paulo, na Vila Mariana, que eu adoro, uma delícia, mas as coisas são bem condimentadas, então você tem que ir mais preparado. Aí tem um outro que eu gosto de ir também ali na Vila Madalena, que é mais tranquilo, e aí a comidinha é mais... Como chama esse? Esse da Vila Madalena é o Gopala. O Gopala está na Vila Madalena? Antigamente ele ficava no jardim. É Gopala, Danilo? Isso. Será que é outra unidade, de repente? Não sei. Eles mudaram. Antigamente era na... então, aí é mais... ali o Gopala, até eu me lembro, não é a comida indiana, é uma comida Hare Krishna, que é diferente. Olha, tá vendo? Eu já aqui achando que é tudo indiano. A mesma coisa, tá? Não, é indiano, sem dúvida, mas não é a comida da culinária tradicional indiana. Entendi, não né? é o tradicional. É uma especificidade de uma corrente religiosa deles lá que comem daquele jeito, né? Mas já foi em outros também. Tem vários. Aqui no Brasil não tem muito. Eu gosto dos que não são tão condimentados. Esse é um problema. Mas a gente fica achando que o mais condimentado é mais indiano, mas no caso não, é mais essas comidas de rua indiana. Então, a da família. Para restaurante, comida indiana no Brasil você não vai encontrar, porque os indianos vêm para cá e eles fazem exatamente isso. Eles tiram o condimento da comida porque eles imaginam que a gente não vai gostar. E aí eles acabam com a comida indiana. Então, você tem comida que pseudo-indiana. Né? Entendi. Então não é exatamente assim que nos restaurantes indianos na Índia ou em outros países onde tem uma colônia indiana maior, né? Agora, a comida caseira indiana, ela é menos condimentada, ela é mais leve, é uma comida bem saudável. Tá? Ótimo. Tem alguma coisa que... Bom, já falou, né? As rotinas, na verdade, não era outra pergunta aqui de uma pessoa. Coisas que a gente devia fazer diariamente. Essa rotina que você já falou, né? Então, você devia diariamente, vou dizer, você devia fazer atividade física regular, de moderada intensidade, por pelo menos 1 hora. Devia procurar ter uma atividade mental criativa, estar envolvido com alguma coisa que você goste, lhe dê satisfação. Devia se alimentar em horários regulares, comida saudável, adequada com a sua natureza, né? E ter tempo para comer, para digerir, não ficar comendo às pressas.
devia meditar, praticar um pouco de yoga, devia se divertir um pouco, né? Ter sempre na sua rotina um tempo para encontrar seus amigos, para ficar com seus familiares, para, enfim, desfrutar a felicidade de estar junto com as pessoas, né? E devia dormir o suficiente, procurar prover um sono reparador. Uhum. Com isso, o tempo vai passando e você aproveita a vida e não precisa ficar doente, porque nessas condições a doença não se instala. Maravilha. É uma pena que não contem isso para todo mundo, né? Porque as pessoas acreditam nisso que você disse em algum momento da nossa conversa aqui, do nosso papo. Elas acreditam que o destino é esse mesmo, né? Que você vai viver, ficar doente e morrer da doença. Tá? Exato. Não é necessariamente assim. E que envelhece tem pressão alta, e que envelhece tem dor nas costas, né? Não é assim. Não precisa, né? Não necessariamente. Eu tive um mestre de medicina de Tai Chi Chuan, muito famoso no tempo dele, aqui em São Paulo, Legal. que morreu aos 93 anos, meditando, totalmente rígido, né, com todos os dentes naturais, enxergando perfeitamente, a pele assim, uma pele bonita, né, e com vigor e trabalhando com 93 anos. Ele foi encontrado morto no seu banquinho de meditação com a cabeça caída do lado. Assim, Olha. né? E para mim foi uma honra tê-lo conhecido e ter convivido com ele. Ele que já mostrou para mim que é possível, desde aquela época, que é possível viver com saúde, né? Com certeza. Isso do ponto de vista da lógica, da racionalidade, é a coisa mais óbvia, né? Então a gente fica tentando entender por que será que as coisas não são assim, né? Exato. Vou aproveitar que a pessoa falou dos hábitos. Tem hábitos que a gente devia abandonar da nossa vida, com segundo a certeza. Ayurveda? Primeiro, o tabagismo, hábito zero. Esse Fumar cigarro é terrível, porque as substâncias do tabaco elas são absorvidas sem nenhum filtro, né? E elas destroem o que a gente chama de ojas, né? Ojas é a lubrificação do corpo que nos dá resistência, imunidade e vitalidade. Então, o primeiro hábito que você tem que eliminar é o tabagismo. Esse sem condescendência, né? Tem gente que consegue fumar 1 cigarro por dia, 2 por dia, tal, né? Mas para quê, né? Bom, para quê? A gente não vai entrar nesse mérito, porque isso é dela, deixa ela lá, né? Mas assim, o que não dá é para você ser um fumante habitual, né? Então isso é uma coisa que você tem que abandonar. A segunda coisa que a gente tem que abandonar é o sedentarismo. Não é possível você ter saúde sendo sedentário. Tem que mexer o corpinho, né? Pouquinho por dia, não é para você ser atleta, não é para você ser o... Tanta variedade de atividades, né? Encontra uma aí que... Pois é, né? Tem goste. Tantas coisas que são boas para se fazer, né? Não Sim. precisa fazer nada obrigatório. No ódio. Na força do ódio. Vai no modo... É verdade. Com amor é mais fácil. Com amor é mais fácil. É melhor. Então você pode abandonar o sedentarismo, é importante, né? E terceiro lugar, abandonar, como eu disse, as comidas processadas, industrializadas. Isso realmente não contribui em nada para o seu bem-estar, né? E melhorar o seu paladar, porque esse tipo de alimentação ele apela para algo assim muito regredido, um paladar muito infantil, né? Com muito atraído pelo açúcar, pelo sal, tá? Às vezes pela corzinha do M&M, né? Olha aquela cor, que gostoso, porque é cheio de corzinha, tá? Mas não precisa ser assim, né? Certo. E, enfim, então essas coisas a gente tem que realmente abandonar. Abandonar também uma coisa importante é o desejo de dominar o mundo. Isso é importante também, né? Porque isso é um esforço totalmente inútil. O mundo é de todo mundo, então não precisa dominar nada, tá, né? Eu falo isso porque tem pessoas jovens como você que muitas vezes dedicam a maior parte do seu tempo com o objetivo de dominar, tá, né? De conquistar, trabalhar. Não. A grande regra de ouro do Ayurveda é 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso e 8 horas de satisfação, de prazer, de desfrute, né? Se você consegue equacionar a sua rotina fazendo esse tipo de distribuição, você tem uma vida boa, né? Não vai lhe faltar nada,
né? Ótimo. E pelo contrário, você trabalha e depois não tem nem tempo para desfrutar aquilo que você conquistou, né? Sim. E a gente tem que lembrar que a gente consegue fazer 3 refeições por dia, vestir uma roupa de cada vez, morar numa casa só, né? Dirigir um carro só de cada vez. Então não há necessidade de se preocupar tanto assim com acumular coisas, tá? Isso não é bom para a saúde individual, não é bom para a saúde coletiva, não é? Esse poder que tem a riqueza é um poder que deve fluir no mundo, não deve ficar estagnado sem utilização. Então, a gente não precisa se matar para acumular tanto assim. 8 horas por dia de trabalho tá bom. Que maravilha, hein? Podíamos terminar assim, mas eu ainda tenho mais uma pergunta, calma. Pois. Eu quero saber, a Ayurveda fala alguma coisa sobre o consumo de álcool? Fala sim. Tem um capítulo naquele tratado que eu mencionei, do Charaka Samhita, o capítulo 26 do Chikitsa Stamba, do tomo de clínica médica, né? Que aborda o tema do consumo do vinho. Eu não tenho a menor ideia como era o vinho na antiguidade da Índia, né? Mas ele fala muito sobre isso. É um capítulo inteiro. E é muito divertido porque ele fala qual tipo de vinho que é bom de tomar, qual não é bom de tomar, com quem tomar, em que ocasião tomar, quais são as circunstâncias que favorecem, os benefícios do vinho, na quantidade correta. Fala um monte de coisa, né? O que o vinho... Chamam de vinho, mas eu não sei exatamente que vinho é o vinho que a gente toma hoje. Provavelmente não. Vamos pensar num vinho orgânico, então. É uma bebida fermentada qualquer lá que devia ser ruim para cachorro, mas enfim. Ai, meu Deus. Era isso que eles deviam beber lá. Então, mas há um estudo sobre isso, há uma análise sobre isso, né? Sobre os benefícios, porque proporciona mesmo, né? Nessa quantidade pequena. Diz a quantidade específica? Fala quantidades, menciona a quantidade, etc. Mas o que é curioso é que depois de fazer toda essa análise, né, no último parágrafo do capítulo, o autor diz assim, o melhor mesmo é não beber. Né? Jura? Jura. Tá? O que eu acho que é de escolha individual, né? O Ayurveda não radicaliza nada, ao contrário do que as pessoas querem receitas prontas. No Ayurveda elas vão ter dificuldade de encontrar essas receitas prontas, porque o Ayurveda tende a ensinar que tudo depende da posologia, tudo depende da frequência e da dose. Certo. Né? Se você abusa, você vai ter os efeitos do abuso. Né? Mas se você usa em doses moderadas, talvez esses efeitos não sejam tão dramáticos. Então, em relação ao álcool, se você bebe com uma frequência moderada, em quantidade moderada, você desfruta do prazer que eventualmente você possa ter com o uso do álcool e permite ao seu organismo, ao seu corpo, processar aquele álcool no tempo necessário para isso. Então, o problema é beber todo dia em grande quantidade. Exato. Né? O álcool, nesse sentido, é diferente do tabaco, porque o tabaco realmente ele tem na visão do Ayurveda, tem essa propriedade farmacológica de destruir a lubrificação do corpo, que é indispensável para a manutenção da saúde. Né? O álcool tem seus problemas, mas se você souber administrar, né? Assim como outras coisas, tá, né? Doces. O açúcar, não sei, é um fato histórico, né? O açúcar ele não é originário da Índia, mas o refino do açúcar foi desenvolvido na Índia. Né? O açúcar veio lá da Polinésia, daqueles cantos lá do Oceano Pacífico, e chegando na Índia eles desenvolveram a metodologia de refino, de tornar o açúcar mais palatável, utilizável, né? E aí virou uma grande commodity da Índia por muito tempo. E depois se espalhou aqui pela América, e, enfim. Então, assim, eles adoram açúcar, os indianos têm um índice de diabetes altíssimo. Né? É o único lugar do mundo que você anda, que eu vi, né? Que você anda na rua, em cada esquina tem uma clínica de diabetes, tá? Para tratamento de diabetes. Porque os doces indianos são bem doces, mas eles adoram açúcar. Né? Então, assim,
Se você consumir um pouquinho de açúcar, e de preferência numa forma menos processada, Sim. que exige mais trabalho digestivo para ser absorvido, né? Um açúcar mais rústico, né? Ou rapadura, ou até mascavo, essas coisas, Sim. Você tem menos problemas de saúde relacionados ao consumo de açúcar. Ou um pouquinho, né? Um pouquinho de açúcar. Tá? É equilíbrio, né? É o tal do equilíbrio. A palavra-chave do Ayurveda é Satmya. Satmya quer dizer exatamente equilíbrio. Né? O que o Ayurveda busca é oferecer as ferramentas para que você alcance um estado de equilíbrio cujo efeito desse equilíbrio é o bem-estar e a saúde. Gostei dessa palavra. Só para a gente finalizar agora, de verdade, a gente falou muito de questões de doenças físicas, eu poderia dizer. Mas a Ayurveda consegue tratar também questões mentais, como ansiedade, depressão? Então, o Ayurveda é Ashtanga. Ele tem 8 subespecialidades, né? Clínica cirúrgica, clínica médica, tratamento das doenças acima da clavícula, pediatria, ginecologia, toxicologia, gerontologia, sexologia e psiquiatria. Olha. Né? Então tem um capítulo chamado Bhuta Vidya, que estuda as doenças mentais. E ensina como se tratam as doenças mentais, se tratavam naquele tempo. Né? Sim, existem métodos de tratamento de tudo isso, tem métodos científicos, farmacológicos, psicoterapêuticos, e também métodos que eles chamam de Daiva Chikitsa, tratamentos pela fé, né? Que são associados também. A gente também tem aqui, né? O sujeito vai até a Aparecida do Norte, lá de joelho, para pedir a cura, não é isso? Sim. Então, eles também têm esse tipo de coisa. Nesse tratamento pela fé, incluem algumas práticas que são bem típicas da cultura indiana, né? Por exemplo, o uso de mantras, né? O uso de amuletos, peregrinações, oblações, visitas aos templos. Legal. Tem muitas coisas nesse sentido. Associadas a tratamentos que eles chamam de científicos, aí são as purificações ou plantas medicinais com ação sobre o sistema nervoso central, e também alguns modelos de psicoterapia que parece mais alguma coisa na linha do aconselhamento, do acolhimento, né? Mas eu achava importante ter esse tipo de abordagem também. Então a gente trata assim, né? E eu acho que o Ayurveda trata essencialmente tudo. Né? Do seu jeito. Sim. Né? Se essas ferramentas forem bem aplicadas por alguém que tem experiência e conhecimento, os resultados tendem a ser melhores. Eu, como médico, pude conhecer alguns sistemas de medicina, porque eu me interessei. Né? Eu estudei homeopatia, estudei medicina chinesa, estudei outras coisas, além da medicina moderna. E eu encontrei no Ayurveda as melhores ferramentas para ajudar meus pacientes, de modo que eles alcancem um estado de saúde superior. Né? E o Ayurveda me tornou um médico feliz. Né? Porque todo médico, o que ele quer? Ele quer ver seu paciente melhorar. Né? A felicidade do médico é o paciente chegar, estou ótimo, que bom. Né? Então, o Ayurveda foi um caminho mais certeiro. Foi muito mais certeiro, né? Porque com os outros sistemas você tem casos de sucesso, você tem casos de decepção. Com a Ayurveda também, não é a panaceia universal, mas assim, o índice de bons resultados é muito superior. Legal. Né? Pelo menos na minha experiência. Né? Que é grande. Não sei, para medicina 20 anos é pouco, né? São 41 de medicina e 20 de Ayurveda. Isso por o que significa, porque a medicina é a ciência da vida, né? A palavra Ayurveda significa isso mesmo, né? Legal. Então, estudar medicina significa você se enfiar em tentar entender a vida, né? E aí já é um assunto bem complexo. Acho que 40 anos é pouco, talvez 40 vidas seja pouco. Bom, para essa vida eu acho que é bastante. Tá bom, para essa vida é o que dá, né? Doutor Luiz Guilherme, muito obrigada. Imagina, Letícia, por esse foi um prazer revê-la. Tá? Maravilhoso. Tenho certeza que ajudou o pessoal a entender um pouco mais sobre esse assunto e até se identificar ali com algumas coisas. Então, quem quiser, né, fazer uma consulta ayurvédica, certo?
aqui temos um médico moderno e tradicional. Ao mesmo né? tempo. Ao mesmo tempo, com bastante experiência, pelo menos ao meu ver, que pode atender vocês, e vocês viram aí que tem bastante coisa para contribuir. Então, obrigada mais uma vez. Viu? Eu que agradeço, Letícia, pelo convite, pela oportunidade, né? É claro que podendo falar um pouco sobre a Ayurveda para as pessoas abrir portas, né, para que as pessoas possam encontrar um outro jeito de se cuidar, serem saudáveis e serem felizes. O objetivo do Ayurveda não é exatamente a saúde. O objetivo do Ayurveda como ciência resume-se numa palavra sânscrita que é chamada sukha. O Ayurveda é a ciência que vai te dar os meios para alcançar sukha. Sukha quer dizer felicidade. O problema é que ninguém é feliz doente, então tem que cuidar da saúde. Então tá ali, ó. Exatamente, é um pré-requisito, né, para a felicidade que você seja saudável. Com certeza. E não é nada assim, alcançar um estado de saúde não é nada assim... De outro mundo, de outro mundo, é algo factível, até simples, devia ser até o mais natural. Né? E às vezes me surpreendo a observar que tem tanto sofrimento e tanta doença no mundo, porque as coisas não precisavam ser assim, entendeu? Dá para ser mais simples, né? Dá para ser mais simples e dá para viver com saúde sem grandes dificuldades. Então, olha, a gente já sabem aqui um caminho para encontrar a saúde e a felicidade consequentemente, né? Claro. Porque é o que a gente fala, para a gente ser feliz a gente precisa de saúde, porque com saúde a gente pode fazer todas as outras coisas, correr atrás das outras coisas que a gente quer, né? Então tá aí mais um caminho para vocês. Espero que vocês tenham gostado e, olha, já sabe, curte este vídeo, compartilha com todo mundo também. E se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal. Segue a gente também no Instagram e segue também a clínica do Dr. Luiz Guilherme para você ter mais informação sobre a Ayurveda, entrar em contato, se consultar, enfim. Tá certo? Obrigada, um beijo, tchau.